Shalom, queridos, a graça e a paz de Cristo, amém? Louvado seja Deus. Vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor essa quarta-feira, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Tem palavra de Deus para o nosso coração, palavra de motivação, em nome de Jesus. O Senhor Deus fala conosco, ande por fé. Você que está esperando ver coisas acontecer, não vai acontecer. Para as coisas acontecer, você precisa crer. A fé é o firme fundamento, já diz o autor de Hebreus, de todas as coisas. A fé é a base, a fé é o alicerce. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não está exercendo a sua fé, você precisa começar a colocar a sua fé em ação, colocar a sua fé em prática, exercitar a sua fé, para que assim as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre a sua vida. Abre a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo de número 8 e o versículo de número 5 até o versículo de número 13 de Mateus 8. Diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhes, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei, e ele lhes darei saúde. E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, que o meu servo há de ser curado. Pois também sou homem de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e o outro: vem, e ele vem. E o meu criado faz isso, e ele o fez. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai, e como crês, te será feito. E naquela mesma hora, seu criado sarou. A fé do centurião, uma fé que impressionou Jesus, uma fé que deixou Jesus extasiado com o tamanho da fé daquele homem. Ele vai até Jesus com uma situação que é um dos seus servos, dos seus subordinados, estava doente, paralítico, atormentado por espíritos imundos e tendo crises de endemonização, né? E ali ele vai até Jesus, ele leva o problema até Jesus e Jesus fala: eu vou agora na sua casa. E ali aquele centurião, aquele chefe de um exército fala: não, Senhor, o Senhor não precisa vir à minha casa. Basta uma palavra sua e o meu servo ficará curado. Naquele momento Jesus aproveitou para trazer uma lição para aqueles que estavam seguindo ele, usando a fé daquele homem. E é sobre a sua fé que o Senhor Jesus quer falar conosco nesse dia de hoje. Que quando nós temos uma fé inabalável, uma fé sobrenatural, nós somos motivos de motivação para outras pessoas. Jesus usou a fé do centurião para falar a respeito daqueles que estavam sentados à mesa com ele, né? Quando ele fala Abraão, Isaque, Jacó, fala de pessoas que já aparentemente são conhecedoras da verdade, mas não têm fé. Fé sobrenatural, fé que move montanha. E ali Jesus falou: vá e seja conforme a sua fé. E na mesma hora que Jesus falou, o servo foi curado em casa, na mesma hora. Provavelmente, quando ele chegou em casa, né, que ele relatou lá o diálogo dele com Jesus, os horários, tá? Então bateu tudo certinho. Por isso, Mateus, ele é tão minucioso em falar, e na mesma hora,
que Jesus falou, vá e seja conforme a sua fé, o seu servo foi curado. Porque houve uma concordância entre eles, a respeito da cura daquele servo do centurião. Então, o que Jesus está dizendo para você nesse dia de hoje? Ande por fé e não por vistas. Você não tem que ver coisas acontecer, você tem que crer. No mundo espiritual, as coisas funcionam na base da fé. Você ora, você determina, você toma posse, você acredita. O mundo espiritual começa a trabalhar em favor da sua fé. Sabe, nosso corpo físico, os membros do nosso corpo, ele é comandado pelo nosso cérebro. As faculdades mentais, a nossa faculdade mental, o nosso psique, é o que controla os movimentos do nosso corpo. Por isso que quando alguém sofre uma paralisia cerebral, né? A pessoa sofre um AVC que atinge ali as ondas cerebrais, que atinge ali o cérebro daquela pessoa, desse paciente, o corpo dessa pessoa não reage mais, porque o corpo é comandado pelo cérebro. Então, o mundo espiritual, ele é a cabeça que comanda o mundo físico. Para que o físico, para que o natural, para que o mundo natural que nós vivemos funcione, as coisas aconteçam em nosso favor, necessário é que você mova o mundo espiritual. E o mundo espiritual ele é movido pela fé. Você precisa aprender, exercitar a sua fé, mentalizar a sua fé, canalizar a sua fé e começar a colocar essa fé em ação. Eu creio, eu posso, eu consigo, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Quando alguém está tendo uma crise de ansiedade, que às vezes eu sou chamada para fazer a intervenção ali com aquele paciente, eu não faço nada, né? A pessoa está lá tendo aquela crise, aparentemente parece muito uma crise convulsiva, porque os nervos começam a se contrair, e a única coisa que eu tento fazer, eu faço, né, como a gente fala, nós profissionais da saúde na área emocional, é entrar na mente da pessoa, é desenrolar o embaralhado que está na mente dela, trazendo o cérebro dela a voltar a funcionar novamente. A fé, ela faz isso. A fé, ela tem o poder de desembaralhar as coisas em nosso favor, mas é necessário você exercitar a fé. O que esse centurião fez foi isso, foi o exercício da fé. Ele pegou e ele trouxe uma situação rotineira dele, da rotina dele, do dia a dia dele, que foi sobre a autoridade. E ele falou, não, meu Senhor, o Senhor não precisa vir na minha casa, eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu teto. Não é que ele fez assim aquela coisa de, ele tá fazendo isso para se aparecer, né? Como aquele outro religioso que chegou diante do Senhor, ou como o jovem rico que chegou diante do Senhor e falou, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna, ele não fez. Ele foi sincero e ele foi autêntico. E além dele ser sincero e autêntico, ele trouxe uma situação e a aplicou para que Jesus entendesse a intenção do coração dele. Ele falou, eu também sou homem de autoridade. Assim como tu és uma autoridade no mundo espiritual, Jesus, eu sou uma autoridade no mundo natural. Eu tenho homens ao meu serviço. Inclusive aquele que está doente lá em casa é meu servo. E quando ele estava bem de saúde, tudo que eu mandava ele fazer, ele fazia. Se eu falasse para ele, vem cá, ele vinha correndo. Se eu falasse para ele, corre ali, ele corria. Se eu falasse, pega aquela coisa, tudo que eu falasse, porque eu sou uma autoridade sobre a vida deles, eles acatavam. E eu sei, Jesus, que contigo não é diferente. Eu sei que basta uma palavra tua, o mundo espiritual vai agir assim, ó. E o meu servo vai ficar curado. E Jesus ficou, hã? Nossa! Que fé é essa? Esse homem conhece os mistérios do meu Pai. Esse homem tem uma fé inabalável. E ali Jesus pega a situação, que Jesus não é besta não, né? E aplica aquela situação para os seus seguidores. Então, nesse dia de hoje, o Senhor Deus, ele fala a mesma coisa para você. Mova o mundo espiritual, meu filho.
Ele é real, esteja sensível. Os meus bordões é bem diferente dos outros. Eu falo, esteja atento ao mundo espiritual, esteja sensível ao mundo espiritual. A fé é a janela do mundo espiritual. Você consegue ver o mundo espiritual através da fé. E a fé ela é movida através da oração, do diálogo com Jesus. E você começa a ver as coisas, não só sentir, como ver as coisas acontecendo. Não ande por vista, ande por fé. Não espere coisas acontecer. Determine. Fale para Deus. Vai ser assim, ponto. E eu creio dessa forma, Jesus. Está aqui, ó. O alicerce está feito, porque a minha fé está aqui em ação. Então, desce lá aí com a bênção. Vem com o milagre. Vem com o prodígio. Vem com a maravilha. Eu sou aquela pessoa que eu não vejo nada acontecendo. Eu falo, vai acontecer e acabou. Porque Jesus está no controle. Eu não estou não, porque eu sou falha e sou limitada. Mas Jesus não é falha, não é limitado. É dono do ouro e da prata. Manda no mundo espiritual, no mundo físico, no mundo das trevas. Ele é o dono de tudo e Ele é meu Pai. Ele está comigo, Ele está do meu lado. Ele é meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. E eu vou perecer por quê? Se eu tenho Jesus comigo, vou perecer não. Eu confio no Todo-Poderoso. Eu confio. Há tempo para todas as coisas. Não é porque eu coloquei o alicerce hoje que hoje tem que ser feito. Não é assim que as coisas funcionem, né? Um prédio, um grande edifício, ele não é feito da noite para o dia. Então, se eu coloquei minha base da fé e a tal bênção, o tal milagre ainda não chegou, é porque o negócio é grande, porque a bênção é grande, porque o mover é grande. Se ainda não aconteceu, é porque Deus ainda está trabalhando em nosso favor. E aí a gente vai seguindo de fé em fé, de favor em favor, de glória em glória, e o céu é o limite. Você precisa exercitar a sua fé. Você precisa colocar a sua fé em ação. Você precisa fazer como esse homem fez aqui. Reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer a soberania de Deus, reconhecer o poder de Deus, reconhecer a graça de Deus, a manifestação da glória de Deus e deixar Deus agir. Deixe Deus agir em seu favor. Se ele falou, basta uma palavra tua e meu servo será curado, e ele trouxe um espanto a Jesus com tamanha fé, né? Imagine aí o que você não pode fazer. Qual o sentimento que você vai tirar do coração de Jesus nesse dia de hoje com a sua fé? É um sentimento de gratidão? É um sentimento de espanto que Jesus vai ter ao teu respeito? Ou um sentimento de, oh meu Deus, oh meu Pai, que fé é essa que essa pessoa tem, né? Eu tenho aquela fé de que eu preciso sair, tá chovendo, eu falo, meu Jesus, cessa a chuva, preciso sair. E Jesus vai lá e cessa a chuva. Eu saio, meto a cara na chuva com aquela fé que vai passar. E passa. E se não passar também, é porque ele não quis. Alguma coisa ele estava fazendo, alguém estava mais precisando da chuva do que eu, né? Do dia claro, do sol. Então, seja feita a vontade do Senhor. Mas a fé é o firme fundamento de todas as coisas que a gente não vê. Mas temos uma grande certeza e que elas existem e por isso nós esperamos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você que está aí com propósitos no dia de hoje, você que está aí com situações no dia de hoje, ore ao Senhor, né? Mova o mundo espiritual com a sua fé no dia de hoje e descanse. Se você já fez o alicerce e ele já secou, agora vamos vir com bloco, com cimento, com tijolo e por aí vai e Jesus vai trabalhando em seu favor. Deus é Deus que libera cura, Deus é Deus que abençoa com bens materiais, Deus é Deus que dá respostas para as viagens, Deus é Deus que não dá respostas para as viagens, mas tudo é baseado na fé. E para você ouvir, você precisa estar ligado no mundo espiritual. Então, nesse dia de hoje, esteja ligado no mundo espiritual, né? Use a janela que é a sua fé, tenha sensibilidade de ouvir a voz de Deus e deixe o Espírito Santo de Deus se manifestar em favor da tua vida, da tua família, da tua casa. Hoje é dia de cura, restauração, milagre, prodígios, poder de Deus, manifestação da glória de Deus onde você está. E você precisa receber. Você precisa receber. E para você receber, você precisa estar na posição de servo fiel, como centurião. Basta uma palavra tua e o meu servo será curado. E a palavra de Deus é, você consegue, porque eu estou contigo. Apenas creia,
porque eu sou Deus na sua vida. Não te deixei, não vou te deixar, não te desamparei e não vou te desamparar. Ande por fé e não por vistas. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Orar ao Senhor Jesus pela tua vida, pela tua família, por este dia de hoje, pela graça e glória e poder e unção de Deus ser manifesta na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, quero agradecer ao Senhor por cada vida que me acompanha. Quero pedir ao Senhor, Pai, que essa pessoa tenha o exercício da fé diária, que ela entenda e compreenda que a fé é o mecanismo, Senhor, que nós temos para alcançar a plenitude da sua glória. Pela fé, Senhor, Abraão, meu Deus amado, teve Isaac, pela fé, meu Deus amado, o povo entrou na terra prometida, Caleb e Josué. Pela fé, Jesus, pela fé, meu Deus, nós alcançamos testemunhos de grandeza. Deus, que a fé dessa pessoa seja grandiosa nesse dia de hoje. Eu oro abençoando tudo e todos para a glória de Deus. Consagra ao Senhor esse dia em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal, fúria e seta do adversário e te dê um dia de paz, um dia pleno, um dia maravilhoso na presença do Senhor. Deus abençoe, querido. Shalom. Feliz quarta-feira.